de projeto que vocês forem Mas, trabalhar. Tiago, eu vou dizer Tá uma coisa bom? para você enquanto você faz um break. Aí, nas minhas Tá. rotinas AW, né? Minhas rotinas viraram códigos Uhum. Python, né? Os meninos que eu discuto aqui sempre sabem disso. E para você ver, as Sim. rotinas fazem tarefas muito específicas. Elas não tratam de interface de usuário, web, nada disso. Mas, por mim mesmo, eu já fui sentindo a necessidade de aplicar tudo isso aí. Porque quer queira, quer Legal, não, cara. as minhas rotinas eu distribuo elas para 200, 300, 500 arquitetos. Então dá muita treta. E a manutenção começou a virar um inferno. Eu disse, opa, peraí, eu tenho que arrumar a casa. E eu comecei a aplicar esses conceitos dentro delas, para poder eu conseguir dar manutenção em tempo hábil nas rotinas. Você veja, só com rotinas, que são, como eu disse, executam tarefazinhas muito específicas. Não lida com interface, com nada Sim. mais complexo. E já precisa de coisa assim, só pelo fato de estar distribuindo para muita gente, para ter Pois agilidade, é. né, na manutenção. Imagine com uma aplicação mesmo mais robusta, né, e que o cara precisa mesmo. Ah, sim, com certeza. Isso vai crescendo de uma forma que você perde totalmente o controle. E é perigoso você perder o Pois controle, porque a sua é, aplicação vai demorar mais pois é, para ser pois atualizada. é. Foi o que eu comecei a sentir só com as rotinas. É isso que eu estou dizendo. Imagina com Pois tudo é. isso, né? Eu acho que todo mundo que entra nesse mundo, ele sente essa porrada, né? Quando você começa a programar, existe aquele êxtase inicial de, meu Deus, eu posso fazer qualquer coisa e tudo mais e tal. Aí, quando começa a dar problema e as pessoas começam a falar, não funcionou, não funcionou, deu pau. Aí você fala, caramba, o que está acontecendo, sabe? Aí você vai caindo um pouco na realidade. Poxa, não é só criar, você tem que tomar cuidado com Com a manutenção manutenção também. total. Pois é. Acho que o Ramon também sentiu isso muito, né, Ramon, esse ano. Nem me Passar. fale, cara. Nem Pois me é. fale. Mas é legal, isso é ótimo. Isso é ótimo de ser sentido. Sim, Mas enfim, vamos em pessoal. frente. Então, olha só, esse código aqui, vamos já refatorar ele. Agora eu vou usar, em vez de eu usar ele aqui, eu vou pegar o container. Então, eu vou usar o container para instanciar para mim esses serviços que eu utilizei aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou pedir uma instância do column collector, né? Sim, E eu vou falar assim, container, vai lá para mim e instancia, no caso, resolve, que é o nome padrão que a gente utiliza para instanciar. Lembra, a gente tem register e resolve. Instancia para mim a classe que é columns collector service. Faz esse favor para mim. Pega ela lá para mim. Tá? Claro, eu preciso passar o namespace dele. E agora, ó, eu tenho uma instância desse, desse serviço, que eu posso utilizar o método que eu criei para coletar. aí, Thiago, só para checar se eu estou entendendo, aí Tá. exatamente aí entrou agora aquele conceito que você explica lá no início da aula do AU, né? Que é o conceito de injeção, né? E aí o Sim, container vai fazer todo aquele trabalho braçal de injeção, né? Já só com essa linha aí, né? Isso. exatamente. Entendi. Exatamente. Exatamente. E eu já vou mostrar para vocês o porquê que isso vai. O porquê que eu poderia. Olha só. Isso daqui é exatamente igual agora a isso daqui, pessoal. Uhum. Exato, agora. É. Aham. Exatamente, ó. Tá vendo? Não muda nada, tá? Mas vamos lá. Eu vou terminar ele e aí eu mostro para vocês, tá? Eu vou ter que coletar os grids de um document. Então, eu vou passar o document aqui e aí eu vou pegar aqui, ó, column IDs, né? Então, olha só. Isso daqui, se eu descomentar ele e comentar outro, ó, funcionalidade é exatamente a mesma, tá? Exatamente a mesma. Tá? Mas já já a gente vai aprender o que a gente ganha com isso. Tá? Columns ID aqui, já tenho ele. Aí o que eu vou fazer depois? Eu vou pegar uma instância do meu column service. Então, column service. Né? Então, agora eu vou container.resolve. De novo, vou passar o tipo que eu quero resolver. Né? E aí eu vou consumir. Ups.
ele aqui utilizando o método que ele precisa, que é document, e aqui são o column IDs. Pronto. De certa forma, o código é o mesmo. Ele deve rodar da mesma forma, tá? Eu já vou voltar aqui no conceito de instanciamento. Mas vamos ver se ele, primeiramente, se ele roda, tá? A gente já vai falar sobre registro já. Porque percebam que eu não registrei esses serviços no meu container, tá? Mas isso é uma coisa separada. Deixa eu dar um start aqui para vocês verem. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Beleza. Nenhuma dúvida ainda? Agora já deve ter virado um emaranhado Não, de coisas na por cabeça de enquanto, vocês. não, por enquanto tá de Não, por boa. enquanto ainda tá É. simples, Thiago. Tá, É beleza. por isso. Vamos lá. Delete columns. Ó. Pelo menos eu não quebrei o código. Excelente, tá funcionando. Ótimo. Então eu vou fechar ele aqui e o que acontece é, eu só refatorei o meu código. Ele só tá funcionando da mesma forma, certo? Só que ele tá funcionando de uma forma, digamos, mais organizada, tá bom? Agora, como eu falei, no que a gente fez aqui, não teria ganho nenhum de eu fazer esse column service aqui instanciado do jeito que é o normal de se instanciar, certo? Mas isso daqui, pessoal, isso daqui é algo muito irreal no mundo, no dia a dia de programação para vocês. Raramente vocês vão ter um serviço que ele tem um construtor vazio. E você sempre, quando você vai adicionar mais funcionalidades no seu software, você vai adicionando mais funcionalidades, você vai precisando de mais serviços, e esses serviços vão ser sendo necessários em outros lugares. E aí que o container começa a brilhar. Vou dar o exemplo aqui agora. Eu estou criando aqui um new collector service, só que agora eu vou melhorar esse serviço. Vamos falar que eu vou passar alguma coisa a mais aqui, tá? Nesse serviço. Neste caso, eu não sei nem o que eu poderia passar aqui, mas eu poderia, por exemplo, se eu fosse fazer uma deleção de alguns tipos de coluna específica, eu podia passar alguma coisa assim especificamente, mas vamos só imitar aqui se a gente estivesse precisando de alguma outra coisa. Vamos falar que eu preciso aqui de um serviço que faça alguma coisa a mais que eu tenho que injetar aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um novo serviço. Vamos falar que eu preciso, sei lá, de um serviço que verifique se as colunas são estruturais ou não, por exemplo, tá? Isso aqui, de novo, é bem real para colunas, mas se a gente tivesse um aplicativo mais robusto, isso ia ser muito comum ter que fazer, colocar mais coisas dentro Ou dos então, serviços. Tiago, uma coisa né? que, assim, às vezes eu acabo fazendo também, tipo, tornar esse Hum. collector mais genérico, por exemplo. Aí eu posso passar uma built-in Sim. category também para ele, entendeu? Ao invés de pegar só coluna, eu Pode. passar uma built-in category como argumento. Aí eu tô mudando, né, a assinatura do método que tá lá dentro do serviço de collector, Sim. né? Sim. Mas o que eu quis dizer aqui nesse específico cenário é o seguinte: é se eu precisasse algo a mais no construtor mesmo da Do classe. próprio dele. Ah, Mas entendi, certo. eu já vou chegar nele. Olha só. Eu vou fazer um Structural Column Checker Service. Eu vou chamar de service tudo só para ficar bem claro para vocês, tá? E esse cara aqui, o que ele vai fazer vai ser o seguinte. Dentro desse collector aqui, ele vai fazer um filtro, por exemplo, tá? Então, eu vou ter um método aqui que ele vai me retornar uma iCollection, element ID, filter, por exemplo. Tá? E aí ele vai precisar também receber, columns to filter. De novo, pessoal, como eu falei para vocês, eu estou passando aqui
algo bem genérico, tá? Mas são coisas que vocês vão sentir muito a necessidade de fazer no dia a dia, tá? Nesse caso aqui, você falou, mas você está criando um filtro só para... Não é esse o foco, tá? Não se percam no domínio do que eu estou explicando. Se entendam os conceitos, tá? Então, esse serviço aqui, ele vai filtrar, por exemplo, as colunas para saber se elas são realmente colunas estruturais, por exemplo, tá? Eu sei que a gente já passou um filtro de categoria, mas vamos supor que a gente queira fazer mais filtros ou queira, né, ter mais alguma funcionalidade lá dentro, tá? O que eu vou fazer aqui é só o seguinte, eu vou, dentro deste cara aqui, eu também vou pegar esses Elements IDs aqui, ou na verdade eu posso, em vez de filtrar esse, eu posso filtrar outras coisas, mas enfim. O que eu quero fazer aqui é adicionar mais funcionalidades no meu collector. Então, se eu vim aqui no collector service, por exemplo, ó, ele dá o collect, né? Mas eu quero fazer um filter também, né? Sem implementar aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Ele vai pegar um filter element collector e ele vai continuar ele. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Eu vou passar o collector. Filtered element collector. Assim, tá? Então ele vai estender esse filtro. Então aqui eu vou retornar collector, né? Of category e eu vou passar a categoria aqui dentro, tá? Structural columns. E eu vou retornar filtered element collector. O que ele tá falando aqui? Tá. Eu preciso retornar isso tudo aqui. Perfeito. Tá bom? Então eu estou adicionando aqui uma etapa específica do filtro. De novo, é um exemplo bem compacto aqui, tá? Vocês vão precisar de outras coisas no dia a dia. Então eu vou voltar aqui agora e eu vou falar assim, olha só, por enquanto eu não editei ainda, eu só criei um novo serviço, certo? Se eu voltar aqui no meu delete command, ó, ainda está tudo funcionando perfeitamente, certo? Só que agora eu quero fazer o quê? Eu quero que esse serviço aqui, ó, utilize este outro serviço. E esse é o ponto que eu quero chegar. Quando você tem serviços que precisam de outros serviços para executar. E é aí que a gente começa a ver a necessidade do container. Tá? Então eu vou criar um construtor aqui, e isso aqui é o padrão, tá? Para se utilizar nos serviços. Quando você precisa de um outro serviço dentro desse, você no construtor, você pede que esse serviço seja injetado. Então eu vim aqui, ó, eu vou falar structural column service, checker service, né? Eu vou chamar ele só de checker service, aqui mesmo. Ou filter service, tanto faz. E aí eu vou criar um field para ele, ou seja, eu vou armazenar esse serviço dentro do outro, uma instância dele, dentro do outro, certo? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou parar nessa parte aqui, certo? Eu vou fazer o filter element collector, né? Aí eu vou chamar ele de collector. Aí, ó, eu vou pedir para o meu checker service filtrar, ó, tá vendo? O meu collector. E eu vou retorná-lo. Eu posso até retorná-lo na mesma variável, se eu quiser. Assim. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou filtrando essa coleção. Tá? Depois, eu posso vir aqui e fazer isso daqui, que é para finalizar o meu collector. Aí. Ou seja, o que aconteceu aqui? Aí não precisaria passar mais de o novo. off-category, né, Thiago? Porque esse cara já está fazendo isso. Né? Exatamente. Se você olhar lá, ó, ele está fazendo isso lá dentro. Então ele está filtrando para você. Aí vocês falam, puta que pariu, tudo isso daqui para filtrar. De novo, Sim. não se prendam ao que eu estou fazendo. Se prendam eu estou precisando de outro serviço dentro do outro aqui. Perfeito. Tá bom? Agora, se você voltar para o meu command, eu quebrei. Quebrei meu código. Ó.
Por quê? O que aconteceu aqui é que eu instanciei ele manualmente, tá? Se eu tiver, imagina agora que eu tivesse esse collector service sendo utilizado em 150 lugares na minha aplicação. Eu teria que ir, não que, o Visual Studio me mostra onde que tá, só que eu teria que ir um por um fazendo essa alteração em 150 lugares diferentes. Se eu tenho vários projetos que dependem desse cara aqui, eu teria que ir em cada projeto e alterá-los. Ou seja, já é um exemplo de manutenção lascado em cima disso. Agora vem a maior bomba. Se você programa aplicativos comuns para utilização em massa, seus serviços vão ser alterados toda hora. Toda hora. Você sempre vai estar estendendo eles. E se você fizer assim, você vai passar mais tempo alterando inicializadores do que programando. Entendeu? Então, a ideia de container é: pega toda essa parte de instanciação e deixa para o container fazer para você. Se preocupa em codar a tua aplicação. Simples assim. Então, como é que o container resolve isso? Olha só. Se eu vier aqui e voltar no exemplo do container, ó, no resolve, a minha aplicação não quebrou. Por quê? Porque o container, ele não está interessado no construtor. Ele fala assim para você: ó, sabe aquele construtor lá? Deixa ele comigo. Eu me viro. Você quer a sua classe? Você quer uma instância nova? Só pede para mim que eu resolva ela para você. Por isso que ele chama de resolve. Ele vai lá e olha no construtor e fala: ele precisa disso. Beleza, eu vou colocar ele para você. Eu preciso de mais disso. Eu coloco ele para você. Qualquer coisa que eu pedir aqui para o container, ele vai me entregar. Claro que tem aquelas regras de escopo, dependendo do jeito que eu registrar eles. Mas aqui, ó, eu poderia ter 5, 6, 7, 8 dependências, que a gente chama assim, dependências, quando um serviço depende de outro. Eu poderia ter várias dependências aqui. Não importa. O container vai lá e instancia elas para mim. Ou seja, o meu código fica muito mais enxuto e muito mais seguro. Ele nunca vai inicializar alguma coisa como nulo, por exemplo. Ele não vai ter nenhum problema desse tipo, porque ele sabe como fazer isso para você. Claro, que se acontecer num momento que ele não conseguir instanciar alguma coisa, é que você errou na parte de como registrar isso. Mas isso é muito mais raro acontecer do que você errar numa inicialização. Porque construtores Perfeito, podem ser velho. complexos. E como podem, velho? Pelo amor de Deus. Pois é. É o que eu tô falando. Então essa é a com as ideia. minhas rotinas lá. Eu já senti essa. Quando eu vi a tua aula no aula, eu disse: caraca, velho. Já mudou minha cabeça, entendeu? Do jeito que eu tava fazendo tudo lá. E fui correr atrás de coisa pra resolver aquilo. Nos Pythonzinhos lá. Pra executar coisas muito específicas. Né? Então. Sim. Pois é. Pois é, isso acontece muito. Então, pessoal, o que acontece é, esse código aqui, não me importa mais como esse serviço é feito, é inicializado. O container resolve ele para mim, ele se livra dessa parte de construção para mim. Então eu posso, de novo, ele injeta qualquer coisa. Se eu precisar de mais coisa, eu só colocar mais serviços aqui dentro do construtor e consumir eles aqui dentro. Eu só me preocupo com consumir esses serviços. E isso livra muito a tua cabeça. Enfim, vamos ver se a gente não quebrou nada? Vamos lá. Start. Já é bom sinal, né? Se compilou, já é Compilou, meio já é bom caminho sinal. andado. Nem sempre, nem sempre. Outro eu- pessoal aí que tá bem calado, vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês podem mandar alguma coisa no chat aí, eu desmuto vocês se precisar, o que for. Tá muito... Tá tranquila a explicação? Vocês têm alguma dúvida? Ó, o Will apareceu. E aí, cara? Tudo bem? Não tô te ouvindo, cara. Teu áudio tava aberto, Will, mas não tava chegando aqui pra gente. Não chegou. Foi sem querer. Ele deve ter aparecido. Ups. Pessoal, ó, não quebrei, viu? Funcionou, ó.
Tá vendo? Que beleza. Então, o conceito tá o mesmo, tá funcionando perfeitamente. Então, pessoal, o que eu queria falar de container é isso daí, tá bom? A parte mais básica dele é isso. Você registra o que você precisa e você consome depois, tá? Eu poderia falar sobre abstrações, tá? E como fazer essas abstrações, criar interfaces, mas eu acho que vai ser muito conceito para uma coisa só. Eu quero já entrar em outras coisas que o framework pode fazer com isso, tá bom? Eu estou trabalhando na documentação, tem alguma coisa já de documentação no site, mas ela ainda está muito básica, é aquela coisa, me falta tempo para documentar mais como Ô, funciona. Thiago. Mas Ah, uma diga. dica para vocês qualquer coisa que você colocar o mouse em cima, ó, vocês têm o IntelliSense para ajudar também, tá? Então ele já fala que, não bem IntelliSense, mas ele tem uma documentação já no código mesmo. Então se você colocar o mouse em cima de Resolve, ó, você já vê o que ele vai fazer para você. Tá bom? Vai lá, Ricardo, você ia falar Não alguma é coisa, cara? necessariamente sobre o framework, mas sobre o conceito, assim, de referências onde a gente pode encontrar essa parte, como registrar, qual a maneira certa de usar os conceitos de container, não necessariamente o teu framework. Tu indica alguma referência para a gente correr atrás disso? Cara, tem um artigo muito legal do Martin Flower. Quer ver? Deixa eu pegar ele aqui. Martin Flower. Não é assim? Dependency Injection. É Fowler. Esse cara aqui, ó. Esse artigo aqui é tido como o artigo, De assim, cabeceira, pai pai de tudo. de injeção de container. Olha quando foi feito, Putz. né? Então, aqui ele fala bastante sobre componentes, serviços, implementações. Se eu não me engano, o exemplo aqui está em Java, mas o conceito é o mesmo, tá? É o mesmo do C Sharp. E C Sharp é a cópia do Java, então vocês vão ler quase Tu pode, jo- Pois é. achando que é C tu pode Sharp. jogar o link aí É. no chat, Thiago, por gentileza? Claro, claro. Obrigado. Show. Mas assim, esse aqui é um dos artigos, tá? Tem vários artigos sobre Dependency Injection, que Dependency Injection é a solução para Inversion of Control. A ideia de Inversion of Control, eu acho que eu explico mais ou menos lá na U, Sim, né? sim, ficou bem, A isso parte de Inversion of ficou Control. bem claro essa parte mesmo. A minha questão é mais pra gente aprender a ficar mais com o pé no chão na hora de usar isso aí, entendeu? Show Beleza, de bola, vai, show obrigado. de bola. Imagina. Beleza, então, pessoal, tá lá. Funciona da mesma forma, tá? Agora, vamos começar a utilizar isso em outros lugares. Os containers não é só para serviços comuns, ele funciona para views também, para WPF, tá? Então, se a gente quer instanciar WPF, a gente pode também. Vamos fazer um exemplo aqui agora, vamos criar uma janela nova. Beleza. Como é que eu faço isso? Com o framework. De novo, dá para vocês criarem na mão, mas já tem o template lá para vocês. O template vai vir com um probleminha, eu já sei, mas eu já vou corrigir ele agora, tá? De novo, eu ainda tem que melhorar essa parte de template mesmo. Eu venho aqui, crio um novo item, UI, aí eu tenho aqui, ó, Revit MVC View, tá vendo? Esse aqui é basicamente uma window do WPF já preparada para o Revit, tá? Então, eu vou colocar aqui Code Pairing View, tá? Só antes de eu entrar nesse ponto, alguém ficou com alguma dúvida ainda do que ficou para trás? Tá tudo tranquilo em relação a isso? Excelente, velho. Porra. Valeu. Obrigado. Mas o pessoal que tá calado aí, tá tudo bem, pessoal? Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar? O Thiago, Oi. queria fazer só um comentário aqui para você me falar sobre essa Opa. questão do container. Se Sim. realmente isso que eu estou pensando aqui ele pode ser a coisa mais adequada. Uhum. Sobre aquelas condicionais que a gente cria para compilar de acordo com a versão do Revit. A gente pode Uhum. guardar tudo isso dentro dos containers, para não ficar aquele bando de condicional no meio do nosso código de lógica. Seria uma maneira? Você pode fazer isso. Você pode fazer. Na verdade, aí você faria Você poderia fazer um serviço específico para isso. E aí esse serviço iria executar conforme a versão do Revit.
É legal, um conceito legal de ser utilizado. Que a Mas tendência a condicional de compilação ainda deve existir, né? sim. Mas você Mas só abstrai que- ela dentro do serviço. Isso, aí o container ele já resolve isso também, né? Para a gente levar pro código ou não? Ele não resolve porque o container é runtime, né? Certo. E aquelas condicionais são de só- compile time, É verdade. tá? Então Mas, não é caso, não. mas o que você pode fazer, que é uma boa ideia, que eu não tinha pensado nisso também, é você usar serviços para abstrair essas condicionais de compilação. Dá para Sim. fazer. É porque a tendência tem sido cada vez mais essa, né? Quanto mais versões a gente vai tendo nos nossos plugins, aí a gente vai ter que ficar criando Sim. condicionais. Aí fica aqueles códigos acinzentados É na difícil, lógica né? toda. É complicado. Sim. Mas Mas aí essa- que tá, você pode injetar serviços específicos também para isso. Dá para Pois é. fazer, dá para fazer E muita coisa. agora em abril para o Revit 22, a gente vai ter que fazer muito isso, porque Exatamente. a API mudou muito Quer dizer, eles descontinuaram muita coisa no 21, que no 22 vai sumir de vez, né? Isso, Vai. no 21 está deprecado, né? E aí É. vai deixar de ter suporte no 22. E agora, só para concluir, Tiago, Uhum. agora eu acho que eu entendi. Em vez de criar condicional dentro do container, já que ele não pode fazer isso, a gente cria as diferentes hipóteses, né? O Revit Isso. 2019 e 20 para um serviço e um serviço para o 21, 22, né? Excelente. Cara, e o que você pode fazer, na verdade, é fazer a injeção de serviços especiais dependendo da versão do Revit na hora que ele for registrar, tá? Sim. Isso aí já é uma coisa um pouco mais avançada, tá? Eu não vou falar hoje, mas a gente pode fazer uma reunião depois específica para trabalhar com isso. Não é exatamente o container que faz, mas o container tem a habilidade de registrar serviços em runtime. Então você pode fazer condicionais dependendo do ambiente que o Revit está rodando e fazer ele injetar serviços específicos. Aí você não precisa nem das condicionais de compilação. Nossa, excelente. Mas aí já é uma coisa um pouco mais avançada. Já dá para fazer no container, assim, dá para usar esses conceitos e fazer isso aqui, mas é algo que, se eu for explicar agora, eu vou ter que explicar um monte de conceito de injeção em runtime, de reflection dentro de C Sharp, coisas que eu não quero falar hoje, porque são conceitos muito mais avançados, tá bom? Não, tranquilo, Thiago. Mas, cara, olha só que interessante, eu não tinha pensado nisso. O que você falou veio assim como uma coisa que aí eu falei, não, peraí, dá para fazer isso. Aí você falou mais alguma coisa, opa, não, mas dá para fazer isso também. Muito legal esse tipo de conversa, Pois cara. é. Muito legal mesmo. Muito bom, muito bom. O framework ele vai resolver muito problema, viu? Pois é, tomara. Show de bola. E aí, isso que é o legal, pessoal. Dá para utilizar coisas que, como os conceitos são bastante abstratos e eles servem para várias coisas. De novo, eu não fui eu que inventei esses conceitos que eu estou aplicando aqui. Eu só estou aplicando conceitos muito bem pré-estabelecidos em outros lugares. Eu estou trazendo eles para cá com o framework, entendeu? Então, não sou eu que inventei container, ou a ideia de injeção de dependências, ou nada dessas coisas. São coisas que já são testadas no mercado muito antes, e aí eu só estou consumindo elas aqui dentro, eu só estou fazendo código para vocês, para ser possível utilizar isso dentro do Revit também, que eu sempre senti essa necessidade, essa falta dessa parte no Revit também, tá bom? Essa modernização, digamos assim, de código. Certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre WPF. Pode ir? Vamos lá. Pode? Beleza, então. Tá. De novo, eu estou criando uma janela de WPF aqui com um template já pré-estabelecido, porque ele tem algumas coisinhas que já vão me ajudar a codar menos, tá? Eu vou adicionar essa view de WPF aqui. Agora eu já vi que eu até adicionei ela no lugar errado. Eu deveria ter uma pastinha para ela. Então, na verdade, o que eu vou fazer vai ser apagá-la primeiramente. Depois eu vou criá-la de novo em outro lugar. Deixa eu só adicionar aqui uma pastinha chamada views. Eu sempre gosto de separar assim. E aí eu descobri que eu já tenho uma pasta no Visual Studio chamada views aqui. Então eu vou apagá-la primeiro. E aí eu vou criá-la agora, views. Beleza. E aí o Visual Studio não gostou. Muito ele obrigado. tá putaço.
Queria ver os Tá. minúsculos. Ou toda maiúscula. Poxa, que chato, cara. O que tem chato? Vamos ver se eu consigo arrastar ela para aqui para dentro. Aí ela vai e coloca view 1, né? View zoom. Download e reload. Não, Enfim. aí ó. Resolveu. Que bom. Beleza. Bom, então eu vou vir aqui e vou adicionar um novo item, certo? Vou lá no onbox, V9, e eu tenho UI, e aí eu finalmente tenho Revit MVC View, tá? Aí eu vou vir aqui e eu vou chamar ela de Code Pairing View. Vou adicioná-la, e aqui eu já sei que eu só preciso adicionar o namespace aqui. Dessa forma, deixa eu ver se aqui está certo. Está certo. Beleza. Show de bola. Essa aqui, pessoal, é uma janela de WPF, tá bom? Uma janela simples de WPF. Não tem nada a mais em termos do que é o WPF em si. O que a gente faz é estender o que o WPF te dá, tá bom? Se eu apertar um F7 aqui, vocês vão ver algumas coisas diferentes, ó, do que já vem por padrão. Um construtor do WPF normal, ele é um construtor sem nenhum argumento. Aqui eu estou já injetando, ó, já estou injetando um cara chamado iRevit API, App Data, tá? Isso aqui é necessário para que o Revit, o WPF, converse com o Revit diretamente. O que eu quero dizer com isso? Quando você cria uma janela de WPF na API do Revit, esse WPF vai ser como se fosse, entre aspas, algo separado. Se você tentar minimizar uma janela do Revit, por exemplo, esse WPF ainda fica lá. Ou se você dá um Alt Tab, elas funcionam como se fossem aplicativos separados, independentes. Entendeu? Isso gera muita confusão, muito problema. E o que ele faz já é fazer esse encaixe da janela do WPF com a janela do Revit já por padrão. E ele faz todo esse código por baixo dos panos também, para você não se preocupar com isso. Tá? Então, essa janela já vai estar agrupada com a janela do Revit de forma automática. E já vai fazer aquela limpeza dos botões de maximizar e minimizar, como o Revit faz também, para não criar esse tipo de confusão. Tá? Eu posso até mostrar o exemplo aqui para vocês agora. Tá? E aí, basicamente, ela cria uma abstração, uma interface dessa janela aqui, para eu, no código, não precisar lidar com a minha janela, com a implementação diretamente, para eu conseguir lidar com a minha abstração. Existe uma série de vantagens de você codar para abstrações e não para implementações. Tá? Até agora, nossos serviços, a gente codou eles todos para implementações. A gente não fez abstração de nada. Mas eu só fiz isso para facilitar o entendimento dos conceitos. No mundo real, a gente sempre tenta codar para abstrações, tá bom? E o framework ele vai tentar te ajudar a fazer isso. Por isso que quando você criou uma janela de WPF utilizando o template, ele já criou a abstração para você de forma automática. Então eu criei uma janela chamada Code Pairing View e ele já vai criar uma abstração chamada iCode Pairing View. Tá bom? Show de bola. Então vamos fazer o seguinte. Por enquanto, vamos só mostrar a diferença de uma janela de WPF normal e a janela do WPF do framework, tá bom? O que ela te traz a mais? Quando eu expliquei, talvez ficou um pouco não muito claro. Mas vamos lá. Eu vou criar aqui uma janela de WPF mesmo, ó. Essa daqui, nem tem a janela de WPF aqui. Eu acho que tem que botar lá na... nas coisas de dependência, né? Cara, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse outro cara aqui, tá? E aí eu vou só mudar o nome dele para um aqui. E aí eu vou herdar de window aqui. Eu só tô criando aqui, pessoal, uma janela de WPF sem o framework, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês a diferença de quando a gente não tem o framework trabalhando pra gente. Eu só estou arrancando todas
as conversas que ele tem com o framework, ó. Aqui. Então, esse aqui eu vou chamar de Code Pairing No Revit. Bem original esse nome, né? Olha lá, No Revit. Tá? Então, essa daqui é uma janela de WPF sem o framework, tá? E essa daqui é uma janela com o framework, tá bom? E aí eu vou criar dois comandos para ela, para mostrar as diferenças do que o MVC vai já fazer para você, do que esse cara aqui vai fazer para você de forma automática já, tá bom? Então eu vou criar aqui dois comandos para executar isso em separado. Então eu vou vir aqui, Revit, vou adicionar dois comandos, tá? Eu vou adicionar comandos com container só para facilitar mesmo, mas de novo, isso aqui não é nada do container em si, né? Então eu vou criar aqui, ó, view with framework, command, certo? E aqui eu simplesmente posso chamar no container, posso não chamar no container. Isso não é o importante é o que eu implementei lá na view em si. Então, para facilitar, eu vou simplesmente criar um construtor normal dela aqui para vocês verem como funciona, né? Ou, na verdade não, porque o container vai me ajudar nessa parte também. Enfim. Resolve. Aí eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar primeiro a code pairing view, certo? Aí views, aí eu vou abrir essa janela. Então eu vou dar um view.show dialog, tá? Usei um container aqui só para resolver para minha instância, como a gente já aprendeu antes, tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa agora com um que não vai ser com o framework. View without framework command, tá? E aí eu vou vir aqui e eu vou usar o app command também. Beleza. E aqui simplesmente eu vou falar view, aí eu vou criar aqui, posso usar o container novamente, resolve, simplesmente esse daqui vai ser qual que é o nome dela lá? De novo, deixa eu só copiar o nome, só para eu saber fazer isso daqui. Vou dar um view.show dialog. Eu tenho que resolver esse cara aqui e pronto. Registrar lá no external command, né? No external application. Então, eu não estou registrando ainda. Não preciso registrar ainda, tá? Porque eu estou trabalhando com implementações. De novo, eu vou explicar já essa diferença. O que eu quero falar aqui para vocês agora eu vou mostrar para vocês a diferença da view com o framework e uma view sem o framework. Uma view que você cria de WPF normal, sem framework, sem mexer em nada do que o framework te dá. Tá bom? Eu vou ter esses dois aqui, eu vou colocar eles aqui, ó. Era aí mesmo que ele tava falando. Ah, tá. Foi mal, desculpa. Tá, vamos lá. Eu vou colocar aqui view without framework. E aqui vai ser o view with framework, tá? E aqui, claro que eu tenho que mudar os nomes, né? Então, esse daqui vai ser no framework with framework, tá? Não vou me preocupar com as imagens, não. Mas vocês já viram aqui, ó, né? Esse comando aqui vai abrir uma janela sem o framework e esse aqui vai abrir uma janela com o framework, certo? No Revit, beleza. Então, vamos lá. Vamos dar o start aqui. Deve funcionar, beleza. Se eu não fiz nenhum erro ali no meu código. Vamos ver. Pediu para carregar de novo. É uma boa coisa. Uau. Nossa, já estamos várias horas. Parece que é tudo muito rápido, né? Mas
Demora um pouquinho. Mas tá Beleza. ótimo, velho. Oh, valeu, obrigado. Excelente. Então, olha só. Vamos abrir uma janela sem o framework primeiro, né? Uma janela normal do WPF. Cliquei aqui. Para começar, ela já abriu em outra tela. Eu tenho 2 monitores. Eu vou puxar ela para cá, ó, porque sem o framework você tem que setar qual que é o local de startup da sua janela. Então, eu vou puxar ela aqui para minha janela principal, para minha vista principal. Olha o problema disso, né? Se eu abrir ela aqui, eu tenho 2 janelas e eu não sei onde que ela abriu, ó, eu não consigo clicar em lugar nenhum. E aí meu Revit está reclamando, né? E Fica aqui, mesmo... blam, blam, blam. E, Thiago, mesmo que o teu outro monitor estiver desligado, às vezes ele joga lá. Aí é que Pois você é. buga mesmo. Pois é. Ou às vezes ele abre atrás de outras janelas. Aí que fica mais Pois difícil é. ainda. Isso é uma experiência horrível para o nosso usuário, né? Sim. Outro problema é, se ele abrir aqui, por exemplo, e o usuário tá mexendo aí, ele faz isso aqui, ó. Por exemplo, minimizou, né? Ó. De novo. Tá travado. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Meu Revit travou. Não, é só uma janela que tá aqui na frente, ó, mas ela tá minimizada. Sim. Tá vendo? Então tem todos esses problemas de início que não, assim, não são problemas, tá? São coisas que, assim, toda janela você tem que configurar. Mas aí eu acho que Entendeu? você, mas Tem que aí eu configurar acho que todas você essas coisas. tocou num ponto importantíssimo, né? A experiência do Aham. usuário. Quando você vai distribuir a aplicação, isso conta muito. Que a gente, como programador e muito técnico, às vezes a gente acaba esquecendo esse lado, né? E, por exemplo, meu Bom, diretor lá bom. na AW, ele me cobra muito isso. Como que o usuário vai receber aquilo que ele tá, sabe? Entendeu? E eu acho importantíssimo, cara. Porque é de fato quem vai consumir nossa aplicação, né? Quem vai monetizar a aplicação. Com certeza. E por aí vai. Com certeza, com certeza. Eles que vão pagar É, por isso, né? pois é. Então, é importante que você faça as coisas menos técnicas possível. Eu ouvi uma vez uma frase bem legal na programação, que é o seguinte: é bem complexo fazer as coisas ficarem simples. Isso, Exatamente. exatamente. A nossa tendência, Achei muito legal essa é frase. complicar, né, às vezes, né? Geralmente. Assim, porque a gente fala assim, mas isso aqui é fácil, ó, tá aqui na tela do cara, ele tem que ver. Não, você tem que explicar por que é aquilo, e como que é aquilo, e como que se utiliza aquela ferramenta. Não é porque tem um botão que parece, que tem um sinalzinho verde com um sinal de plus, Sim. que o cara vai saber que é ali que adiciona uma nova, Isso, sei lá, alguma coisa. exato. Entendeu? É Então, aquela regrinha mesmo, Thiago. Quanto mais fácil pro usuário, mais difícil pro desenvolvedor. Gostei dessa verdade. também. Boa. Muito bom, muito bom. Só que assim, com essas ferramentas, a gente utiliza framework justamente para fazer isso. Para fazer todo esse trabalho pesado e chato e monótono, ele fazer já automático pra gente. Né? Então é para isso que eu criei esse framework, para me ajudar no meu dia a dia, tá? Porque assim, esse framework não é uma coisa que eu tô jogando na internet para assim, eu quero que as pessoas me conheçam por causa dele. Não, esse framework eu fiz pra gente, pra minha equipe, pro pessoal que trabalha comigo, tá? A gente disponibilizou na internet para todo mundo utilizar, mas esse framework é utilizado internamente em todos os meus projetos, entendeu? Então, por isso que eu quero que outras pessoas utilizem para ver o tanto que dá para melhorar o trabalho interno em programação para Revit. Não é porque os caras da web têm programação mais moderna que a gente não pode ter também, entendeu? Então, a gente pode também beber da mesma água, né? A gente pode agilizar nosso mundo e fazer com que a gente tenha facilidade de criar códigos que sejam legais para os nossos usuários também, né? Com Mano, fui a campo esforço, hoje, basicamente. lá com Bom, um time de levantamento, outra coisa né? aqui é que o cara pode minimizar a tanta janela sem treta, querer, mas pode tanta maximizar treta, sem querer, e ele tanta perde o Revit coisa lá atrás, que né? Aí vai ter interfere que no negócio, tirar ele aqui de tanta novo. chance de dar Enfim, errado que me todas as surpreende coisas que o que o negócio dá próprio certo. Revit, ó, já faz por padrão. Se eu abrir aqui o Visibility and Graphics do Revit, olha só, ele não tem o botão de minimizar. Ele não tem o botão de maximizar. É justamente por causa disso. Porque isso aqui não rola você minimizar essa janela. Entendeu? Não faz sentido. Você tem que fechá-la. Aí você volta ao teu Revit. Então, isso daqui
no WPF não é complexo de se fazer, tá, pessoal? Não é muito difícil, não. Só que é um código chato que tem que ser feito lá dentro, que tem que fazer para toda janela. Ou você tem que lembrar de É. colocar em toda janela. E é o que você Entendeu? mais esquece. Porque é code É o que mais behind esquece. sempre, né? É. Foda. Então, o que acontece é, com o framework, deixa eu abrir ele aqui agora. Olha só. Já abriu no centro, não tem o minimizar, maximizar. Né? Exatamente. Não tem o minimizar, não tem o maximizar. E já tem E a tá vinculado alteração ao aqui do Revit, tamanho. né? Não Já tem está ali vinculado ao embaixo. Revit. Não tem a outra janela ali embaixo. Exatamente, não tem outra janela embaixo. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que está dentro do Revit. Ela tem que se comportar Sim. como tal. Sim. Entendeu? Esse é o mínimo, Então, né, isso. velho? É, Por isso é o que mínimo. tu fez o É a de framework. experiência de usuário. Cara, Exatamente. foi por isso. Sim, assim, isso aqui foi uma das coisas que eu coloquei no framework, mas, enfim, tem muitas coisas dentro do Sim, framework, sim. né? Não, mas Fora isso aí dá a ideia do framework, pô. Sim. De ter Ah, o sim, básico perfeito. do desenvolvimento de aplicativos, já logo de cara, para facilitar a vida Já do programador. implementado No final das contas coisa é que é isso. standard, né? Já implementado, né? É, Exatamente. exatamente, coisa que é padrão. É. E aí, assim, você não precisa se preocupar com esse código, se esse código vai dar problema ou não. O framework Cara, eu já sinto tá muita testado falta para de ir pra isso. campo, velho. Entendeu? Ficar no Você escritório, não esses precisa se diretores de preocupar. escritório, tomar no Tá, cu. tu tem uma Os caras coisa lá ficam dentro cagando pra regra lá, não facilitar manja porra nenhuma. request, Aí eu fui né? a campo, Pro né? Revit. Tenho, E foi Pra legal, Golders, cara, porque a Delogs. gente passou tenho. Muito das bom. 9 Eu às vou falar com você 19, já então sobre 10 isso, mas eu horas queria em só campo. terminar essa parte Das do 10 horas WPF em campo, desse a aqui, gente mas agora eu fez vou falar sobre algo em essa parte torno como 180 de tomadas, programação 180 assíncrona cenas, também. pra você ter uma E a ideia. gente ainda tem Então, que já falar agora de tem uma Extensible Storage métrica hoje. num tá? nível complexo igual era ali, o Cara, nível de informação que a gente tinha que o framework, como capturar, eu falei para vocês, é gigante. uma métrica muito Isso que boa, a gente cara, tá para falando conseguir agora, fazer as coisas. a gente só está começando a entender como ele funciona. Mas isso daqui é só uma pontinha do que ele faz. Tá? Tem muita coisa aí. Se vocês verem a documentação e verem mais coisas, conforme eu vou fazendo mais coisas, vocês vão entendendo. Tá bom? Mas beleza, vamos lá. Fechei aqui. Isso aqui a gente não precisa mais. Eu só queria mostrar para vocês, né, que a janela do Revit por padrão, ou WPF, acontece assim. Então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou me livrar desses caras que eu não preciso mais, tá? Eu não preciso desse cara aqui mais, que é aquela janela que a gente criou para testar. E eu não preciso mais desse aqui, Without the Framework, que eu não vou precisar mais. E eu vou limpar ele também aqui, que ele vai estar já lá. Não preciso mais daquele botão. Perfeito. Então, pessoal, agora a gente pode falar sobre outros conceitos. Então, basicamente, o porquê que o framework já tem aqui, ó, no WPF, esse iRevit App Data aqui. É justamente para ele fazer essa vinculação, tá? E o próprio framework se encarrega de injetar esse App Data e fazer tudo que precisa. Tudo isso tá dentro do framework e tá aqui também, ó, em Add Revit MVC. Isso aqui já diz para o framework o que ele tem que fazer para resolver esses problemas para você, tá bom? De novo, você não precisa se preocupar com isso. Show de bola. Passamos então do WPF. Vocês têm alguma dúvida extra sobre o WPF em si? Antes da gente continuar? Velho. Perfeito. Vamos para Extensible Storage. Tu vai mostrar como atualizar esquema. Vamos falar de programação, um pouco de programação assíncrona e de request antes? Tá. Pode ser? Eu tenho uma sugestão aqui. Tiago. Querem fazer uma Tá. pequena pausa Pode aí falar. de 5 minutinhos para ir no banheiro, tomar água? O que é que você acha? 10 minutos. 10 minutos, melhor. Tá, a gente E a volta gente em 10 volta? minutos. Pode ser? Perfeito. Perfeito. Eu vou dar um stop no Thiago. share aqui e voltamos depois. Beleza. Oi, Tiago, tá me escutando? tô te escutando. Quem Tá. é você? Perdão? O meu nome é Tarcísio França. Oi, Tarcísio, beleza? Prazer. Veja o seguinte, eu tô aqui assistindo a aula aqui empolgado, né? Na verdade, eu não sou programador ainda. Uhum. Eu tive contato inicial com a programação, mas parti para o lado da arquitetura, né? Hoje. Legal. Então, assim, mas tô vendo a aula aqui e fascinado com essa forma de desenvolvimento, né? Então, Perfeito. bastante claro e, né, desejo aí me tornar um programador aí como vocês, né?
Legal. Mas Só um tá- detalhe, desculpa te interromper, mas na verdade eu não sou programador por formação, eu sou engenheiro civil, viu? É, Eu acho que não tem Se nenhum aprende. programador mesmo aqui, só acho que isso. eu acho que Só só Rafael, né? Tem o Rafael, tem o é. Rafael. Opa, Rafael. tô aqui A representando classe, a classe né? aqui. é bom saber. Isso para mim traz muita empolgação, né? Ao ver que É, e tem realmente... tem o Joel também, né? Joel, os dois. Ele é Joel engenheiro civil é, e cientista. Ah, o Joel Que legal, É, Joel. Joel também. Poxa, eu não sabia Joel não. também é. Que legal. E falando Verdade. aí pro Tarcísio. Tarcísio, eu sou arquiteto e tô me aventurando agora com programação. E advogado. Só Isso é bom, isso é bom. Você ter a identificação aí com outras pessoas do grupo. Legal. Show de bola. Você vê que a gente tá num grupo bastante mix aqui, né, cara? A gente tem várias áreas de expertise. Muito legal. Muito bom. Eu não sabia que o Joel era cientista da computação também. Que legal. É? Muito bom. Muito bom. Show de Mestre bola. e vai Nossa. começar em breve um doutorado. Eu tava falando. Caramba. Cara é bom. Poxa, a gente tem gente de calibre alto aqui mesmo, hein, cara? Pois Que é. isso, que legal, velho. Que show. Poxa, muito legal, gente. Então, pessoal, podemos voltar então em 10 minutinhos, só pra gente dar uma esparecida e voltar depois mais Vamos 10 sim. minutinhos? Então tá, eu vou dar eu vou continuar, a meeting vai continuar aqui, vocês não precisam sair, eu só vou me mutar e vou fechar minha câmera e eu vou pausar a gravação, tá bom? Aí a gente Perfeito. volta daqui a pouquinho. Beleza? Vou dar o play aqui de novo, estamos de volta e agora a gente vai falar de um pouco de programação assíncrona, tá? Programação assíncrona, existe várias formas de você conversar sobre ela, existem várias formas de você trabalhar com ela. A gente vai passar em 2 pontos aqui legais, que é chamadas de HTTP, que eu chamo de REST APIs, né? Ou qualquer requisito que você vai fazer para uma API na nuvem. Isso, às vezes as pessoas tornam o conceito mais difícil do que ele realmente é, tá? O conceito de API na nuvem é simplesmente se você está buscando informação de um servidor, tá? Quer um exemplo mais básico que você faz isso todo dia? Esse aqui. Quando eu venho aqui e faço isso, no Compartilhar Google, a tela. aperto, ops, legal. Deu errado meu exemplo. Ó, esse é o exemplo mais básico. Vocês estão vendo minha Sim. tela agora? Sim, Beleza. aham. Show. Quando eu venho aqui no Google e digito alguma coisa e faço isso, o que acontece? O meu computador fez, através do browser, do Google Chrome, fez um requisito para uma API do Google que vai me dar esses resultados. Esses resultados, então, vêm em forma de dados para o meu browser e ele renderiza esses dados em texto, mostra os links em azul, ajuda eu a clicar neles, mostra a imagem, renderiza as imagens e tudo mais. Mas basicamente o que está acontecendo aqui por trás dos panos é um conjunto de dados que está vindo, enfim, texto, hiperlink, imagens, qualquer coisa que for, esse pacote inteiro de dados, o meu browser vai entender o que eles são e vai renderizar para mim. Mas, de novo, por trás dos panos é simplesmente dados. Eu posso provar isso para vocês apertando F12 no meu browser aqui e vindo para essa network aqui, ó. Se eu vim aqui dar um recarregar nessa página, olha só o que vai acontecer. Olha o tanto de pedidos que o meu browser está fazendo para o Google aqui, ó. Para a API do Google. E continua fazendo, ó. Tá vendo? Às vezes até eu trabalhando aqui normal, ó. Olha só. Por trás dos panos, ou por trás aqui você não está vendo, mas o meu browser está conversando com o Google a todo momento, certo? Então, isso que a gente chama de REST API, ou API Ei, REST. tô Eu estou feliz que eu tô fazendo- estudando isso agora, eu tô entendendo o que tu tá falando. Tá estudando isso, legal. Muito legal, muito bom. Muito bom. Então, cada uma dessas aqui, ó, então, para vocês verem, ó, com simplesmente um clique e alguns scrolls, olha só, eu baixei 3 MB de dados
E o meu computador conversou 78 vezes com o Google. Ou com servidores em algum lugar. 78 vezes. Em quantos segundos? Na internet. Caramba. Pois é. Então, tudo isso daqui, às vezes as pessoas não se dão conta. Mas tudo isso daqui são conversas que o meu computador está fazendo com a internet. Então aqui ele, por exemplo, a primeira conversa foi a pesquisa do termo. Aí olha só que interessante, quando você abre isso, você consegue ver dentro das entranhas, né? O que está sendo feito. Ó, se eu clicar aqui, ó, você vai ver exatamente, ó. Porra, o que velho. é. Tem os eventos ali, mouse alt, mouse Tem. move. Isso aqui é tudo JavaScript. Tudo JavaScript. Então, ó, o código que foi feito, a busca foi essa daqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, foi essa busca lá, ó. Ele tá, até abre de novo, se eu clicar, ó. Tá vendo? Isso daqui é o código da busca em si, que eu fiz. É o REST API que eu fiz. Só que o Google já facilita tudo isso para mim. Eu só preciso vir aqui, digitar e clicar aqui. E aí ele vai, a programação interna dele vai fazer essa pesquisa acontecer sem que eu precise digitar essa maluquice toda. Entendeu? Mesma coisa, ó, para imagens. Uma imagem também é um pedido para o Google, ó. Tá vendo, ó? Onde essa imagem tá? Ela tá nesse endereço. Então eu fiz um request para o Google para essa imagem. E assim por diante. 78 vezes em simplesmente uma carregada de página. Certo? E aí, alguns sites têm uns scripts do Facebook que fica te olhando, vendo o que você está fazendo, aonde você está clicando, por isso você recebe aquele monte de propaganda quando você está navegando no Chrome lá e de repente você abre o Facebook, pá, um monte de propaganda daquilo que você estava pesquisando. Por quê? Exatamente. Porque tem um monte de coisa que faz, um monte de robozinho, digamos assim, analisando tudo que você faz no teu browser. Entendeu? Então por isso. Às vezes eles te dão as sugestões que, meu amigo, era justamente o que você tava precisando. Exatamente. Então tudo isso são API REST que estão sendo feitas. Posso dar um exemplo Vai, bem fala aí. rápido disso que eu acho muito Diga. maluco? Essas paradas de monitoramento e inteligência artificial para detectar padrões e tal. Já teve casos de só analisando a mudança no padrão de comportamento numa cidadã lá, o Facebook, o Instagram começou a recomendar produtos de gravidez para mulher e ela nem sabia que ela estava grávida. E aí depois de um tempo ela descobriu que estava grávida. Isso Sim. é muito louco, cara. Cara, Muito puxa, louco. puxa vida, Muito eu amo meu trabalho. Mas é Agora, basicamente isso. o legal, só que vai ser o mais legal, Rafael, quando isso chegar pra você. Aí você fica preocupado. É verdade. Acontece muito. Então, pessoal, olha só. Quando eu faço qualquer request na internet, eu basicamente estou buscando tudo isso e o meu browser está fazendo todas essas conversas. Beleza. Mas, quando a gente está trabalhando numa API do Revit, por exemplo, às vezes você quer fazer um login de um usuário, por exemplo, ou às vezes você quer fazer uma pesquisa no seu banco de dados para ver se aquele usuário está permitido utilizar o seu software ou não, ou algumas informações que aquele usuário salvou antes, né? E você quer coletar essa informação de volta, por exemplo, se o cara vai usar o seu plugin, vamos colocar uma coisa bem simples aqui. Você tem aquela opção de fazer com que o fundo fica preto ou não, por exemplo, no seu plugin, ou na janela do seu plugin. Você pode falar assim, ó, esse usuário aqui, por exemplo, o Thiago, ele colocou o fundo preto. Eu vou gravar isso, porque se ele abriu num ou outro computador, o plugin, o fundo vai ficar preto também para ele. Então é um exemplo de comunicação que o seu API, o seu programa, o seu software, pode fazer com a nuvem para ter presets do que o usuário já fez, ou já ter alguma coisa já carregada, configurações, ou até se o cara pode ou não usar o seu aplicativo, enfim. Inúmeras coisas que você pode usar API de REST para utilizar. Hoje em dia, é praticamente um padrão isso acontecer, tá? Vamos lá, vou mostrar um pouquinho do Shademate para vocês rapidinho. Olha só, o Shademate é um aplicativo que a gente criou aqui na empresa que eu trabalho, e agora o próprio aplicativo ele é um aplicativo por si só. Ele foi criado para essa empresa, mas agora ele está sendo utilizado fora da empresa também. Ele é basicamente um configurador de sheds, que ele é feito para o browser.
tá? Ele funciona fora do Revit. Shed Então, é por exemplo, galpão, tá? galpão, isso, perdão, eu não falei o conceito. Mas basicamente é o seguinte, olha só, aqui eu tenho uma lista de projetos, eu não vou mostrar esses projetos para vocês, porque são projetos da empresa. Deixa eu mostrar uma que é projetos de testes que eu estava fazendo. Olha só, esse aqui é um projeto, por exemplo, que está no ChadMate. Se eu logar aqui, vocês viram que eu loguei e ele me mostrou esses 4 projetos. Esses 4 projetos são os meus projetos que eu criei. Agora, se o Arthur, que é o meu colega de trabalho, logar, ele vai ver os projetos dele e assim por diante. Você tem que enviar os projetos do seu usuário, não de outros, né? Senão é um problema muito sério de segurança no seu aplicativo. Então, um exemplo de REST API. Eu faço o login. Aí no login eu já tenho que passar a questão de segurança, de password e tudo mais. E aí, quando o cara entrar na página específica, eu tenho que mostrar as informações daquele usuário. Né? Vocês todos já fizeram algum tipo de login, alguma coisa assim, em algum lugar, no e-mail de vocês, ou enfim, qualquer lugar. Você pode trazer esses mesmos conceitos para um plugin de Revit, não tem problema nenhum. Então, eu vou mostrar para vocês esses conceitos agora. Mas basicamente, ó, aqui, por exemplo, é um galpão. Eu abro esse galpão, e ele está fazendo a pesquisa, fez a pesquisa, trouxe o galpão que eu criei, e agora eu posso abrir esse galpão em qualquer computador. Esse foi um galpão que eu criei aqui alguns meses atrás, e ele está salvo. Por quê? Está salvo no banco de dados, na nuvem. Então, se eu abrir no meu celular, eu vou ter o mesmo galpão. Se eu abrir em outro computador, eu vou ter o mesmo galpão, certo? Então, ele está salvo não nessa máquina, não no meu computador. Certo? Igual e-mail. Todo mundo já utilizou isso. Enfim, como é que a gente utiliza, então, isso dentro do framework? O framework já tem uma infraestrutura já preparada para vocês utilizarem isso sem precisar vocês codarem muita coisa. Então, vamos fazer o exemplo mais básico aqui. Vamos fazer um request para uma página do Google. E vamos ver que dados que vem para a gente ver. Tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Sobre os conceitos de REST API? Tudo certo. Não? Beleza? Posso continuar? Perfeito. Tá. Com o Add OnBox Core, automaticamente já vem esse IHTTP Service. É isso que a gente precisa. Ele é um serviço que vai fazer essa comunicação com REST para a gente. HTTP é o protocolo, tá? Que é utilizado para isso, que é o mais comum. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma busca aqui, sem utilizar uma janela. Eu vou mostrar para vocês o que é legal a gente utilizar o MVC. Porque o MVC e esse negócio e esse serviço, eles se complementam. Porque você pode já mostrar na janela as coisas, tá? Beleza. Então, aqui, ó, eu vou criar simplesmente um comando, que vai ser um novo comando, qualquer, onbox. Onbox app, e aí eu vou falar assim, REST API example command. Perfeito? Antes que eu me esqueça, porque eu já fiz isso várias vezes, eu já vou adicionar esse REST API aqui. Para que eu não me esqueça depois. E aí a gente perca mais tempo. Perfeito. Então, esse cara aqui vai ser o meu REST API example command. Tá. O que eu quero fazer aqui? Eu quero chamar a API de REST. Então, eu vou fazer var HTTP, vou só chamar ela assim só, e eu vou falar assim, container, faz um favor para mim, resolve o meu IHTTP service. Esse IHTTP service vem do onbox, olha lá, ó, onbox abstractions v9, tá? Não falei de abstractions ainda, a gente chega lá. Aí, ó, o meu HTTP service, ele tem a opção, ó, várias opções, ó, de get, post, patch, put. São várias formas que você consegue conversar com APIs REST. A gente chama isso de API verbs, tá? Isso. Se vocês não souberem esses conceitos, tá? Pesquisem depois dessa aula. É importante para vocês aprenderem. Mas basicamente aqui, o mais simples é o get. Ou seja, olha só, me dê uma informação. Eu estou pegando uma informação. É o que o browser mais faz. Quando você vai lá, www.google.com, e dá um enter no seu navegador, você está falando, olha só, get google.com. Basicamente é isso. Tá bom?
Ô, Thiago, e para Oi. pegar, digamos, por exemplo, informações da sua localização, é por API REST também, né? Com um GET desse. Aham. Exatamente. Sabe? Só que aí você pode ter parâmetros específicos também que já não quero entrar hoje, mas é assim. Tá bom? Mas tá, só para saber mesmo, vai para um GET, então tranquilo. Show. Toda vez que você faz um GET, o que tem que ser feito, tá? Toda vez que você comunica com a API REST, o seu computador vai montar esse protocolo, vai enviar para esse servidor vai processar, fazer todo esse processamento, devolver para o seu computador vai entender esse processo e mostrar para você. Só que isso não é um processo síncrono, que a gente chama. Ele é um processo assíncrono. Por quê? Porque o seu computador não sabe o tempo que vai demorar para aquele computador terminar de processar, ou o tempo que vai demorar para chegar a informação lá e chegar a informação de volta. Ou seja, eu não posso falar assim, faz isso para mim, me devolve isso daqui, e eu saber que isso já vai voltar corretamente. E se o servidor do Google estiver fora do ar, por exemplo? E se eu estiver sem internet? E se o servidor do Google demorar, em vez de 3 milissegundos, ele demorar 1 minuto para fazer esse processamento? Por isso que a gente chama de programação assíncrona. A gente não tem uma previsão exata de quanto tempo vai demorar, ou se vai acontecer de verdade, se vai dar certo ou não. Entendeu? Tu acabaste de explicar uma coisa que no curso eu não tinha entendido. O curso de REST que eu tô fazendo. Que o curso é bem legal. simplesinho, Show. bem legal, assim, bem suave de entender esses conceitos, mas essa parte eu não tinha entendido direito, agora matou a pau aí, valeu. Show. Então é basicamente isso. Como o meu computador não é o responsável por lidar com aquilo, mas sim um computador fora da minha premissa, eu não tenho como saber se aquilo vai dar certo, se vai demorar, ou se não vai demorar, ou o que for. Então eu preciso esperar esse processo terminar e ele me devolver isso aí. Tá bom? Para eu fazer isso, normalmente a gente chama... Tem uma API muito legal dentro do C# que é o Async Await. Eu não sei se você já ouviu falar. Mas o Async Await você decora um método como assíncrono e dentro desse método você faz o await. Então ele espera aquele recurso voltar. Só que aí que mora um problema. Quando você faz isso, automaticamente o C# vai utilizar um outro thread de processamento, ou ele vai paralelizar esses threads para que a sua UI não trave, esperando aquele recurso voltar. Aí Então, para tudo. quando eu estou mexendo Aí aqui com o para Google, tudo. exatamente, olha só. Exatamente. Quando eu estou mexendo aqui no Google e eu digito qualquer coisa aqui no Google e dou Enter, ó, você viu que ele está fazendo os requests, mas a minha UI não travou. O Chrome não parou de mexer. Eu ainda consigo clicar em botões, eu consigo navegar, eu consigo... Isso, se eu for tentar fazer no Revit, o que acontece? O Revit vai falar, não. Você está fazendo aqui coisas dentro da minha API e você está lidando com multithreading. O Revit não gosta disso. Não gosta mesmo. Por quê? Imagina que você tem um pilar. E aí você vai e apaga esse pilar. E no mesmo segundo, você vai lá e edita esse pilar. Você acabou de criar concorrência dentro do banco de dados dele. Isso é uma operação ilegal para o Revit. Então existe um problema muito sério de Async Await dentro do Revit, justamente por causa disso. Async Await é um exemplo, mas qualquer conceito de paralelismo dentro da API do Revit, ela é inviabilizada. Certo? Então o que a gente precisa fazer é utilizar ela com um certo nível de abstração. E é isso que eu vou explicar para vocês. Então vocês entenderam, né? Se eu vou fazer uma operação assíncrona, eu não tenho certeza quando essa operação vai terminar. E eu preciso esperar essa operação terminar. Dentro do browser, ele vai fazer várias operações em threads separados de processamento, para que a minha UI não fique travada. Só que no Revit eu não posso fazer isso, justamente por causa da consistência do banco de dados do Revit. E se você tentar abrir uma transação, alguma coisa assim, em um outro thread, o Revit vai dar um pau.
E ele vai fechar. Eu tenho duas formas de resolver isso. Uma, ou eu travo a UI para o usuário e fica aquele espera para voltar. Funciona, só que é uma péssima experiência de usuário, mas funciona. A outra solução é eu jogar isso para um outro lugar, para um outro thread de processamento, e quando isso terminar, aí eu devolvo ele para o Revit. Aham.